Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma pequena cidade onde as tensões sociais são palpáveis, Denzel, um garoto negro de 12 anos, abre timidamente a porta de uma perfumaria de luxo. A campainha da entrada tilinta suavemente, atraindo alguns olhares curiosos. Seu rosto se ilumina instantaneamente ao ver os frascos coloridos cuidadosamente alinhados nas prateleiras de vidro reluzente. Cada frasco elegantemente apresentado parece conter um universo misterioso, e a criança fica fascinada pelo jogo de luz nos líquidos cristalinos de âmbar. A atmosfera silenciosa da loja, com seu piso de parquet encerado e música ambiente suave, contrasta com a agitação lá fora. Enquanto seu pai, Marcus Johnson, termina uma ligação urgente na calçada, Denzel decide passar o tempo explorando o lugar. Seus dedos hesitam em tocar uma garrafa adornada com uma tampa dourada, mas ele se contém, simplesmente aproximando o nariz para inalar os aromas que flutuam no ar. Cada passo que dá é tomado por uma curiosidade inocente, a de uma criança descobrindo o mundo que lhe parece inacessível. O que ele não sabe é que um olhar desconfiado o persegue desde o momento em que entrou. Pierre Masson, o segurança da loja, não tira os olhos dele. Alto, robusto e sempre vestido com um uniforme preto impecável, Pierre exibe um ar de desprezo, com as sobrancelhas franzidas revelando um julgamento imediato. Ele é conhecido na vizinhança por suas atitudes rígidas, até agressivas, com certos clientes, especialmente aqueles que considera inadequados para frequentar um lugar tão prestigiado. Quando Denzel estende a mão para examinar mais de perto um frasco particularmente brilhante, uma garrafa com vidro facetado que reflete as luzes como um caleidoscópio, é subitamente interrompido por uma sombra imponente. Pierre corre em sua direção, com o rosto impassível e as feições endurecidas pelo desprezo. Num instante, ele está diante do garoto, interrompendo sua fuga, e sua estatura imponente acentua a tensão no ar. "O que você está fazendo aqui?" Pierre troveja com uma voz rouca. "Não toque nisso." Denzel, surpreso, dá um passo para trás, com os olhos arregalados. "Senhor, eu só queria olhar", ele gagueja, sentindo um nó se formar na garganta. Mas Pierre, como se estivesse surdo a qualquer explicação, avança, invadindo o espaço pessoal do garoto. Aponta para a garrafa, depois para Denzel, acusando-o abruptamente. "Não se faça de inocente. Tenho certeza de que você roubou alguma coisa. Mostre seus bolsos." Com o coração acelerado, Denzel tenta se defender, com as mãos tremendo enquanto esvazia os bolsos da calça jeans na frente do segurança. "Eu não peguei nada, juro", ele sussurra, sua voz quase inaudível. Mas Pierre não lhe dá ouvidos. Suas suspeitas já se transformaram em certezas. Ele estreita os olhos e, com a voz gélida, acrescenta: "Se você não roubou nada, prove. Beba um pouco deste perfume, para que eu possa ter certeza de que não está escondido na sua boca." O absurdo e a violência do pedido deixam Denzel sem palavras. Ao redor deles, clientes e funcionários da loja interrompem suas atividades, formando uma espécie de círculo implícito. Alguns trocam olhares chocados, outros baixam os olhos, preferindo não se envolver no incidente. Uma mulher discretamente pega o celular para filmar, oscilando entre a indignação e o medo de intervir. Denzel sente as lágrimas brotando, mas se recusa a chorar. Suas mãos suam enquanto ele segura a garrafa desajeitadamente. Eu farei isso", ele sussurra, esperando que isso seja suficiente para acabar com a humilhação. Ele desenrosca a tampa dourada com dificuldade, o líquido cintilante ameaçando derramar. Seus olhos buscam desesperadamente um aliado entre os espectadores, mas ele encontra apenas olhares desconfiados ou celulares apontados para ele. Sob a pressão implacável de Pierre, ele leva a garrafa aos lábios e toma um gole, seu rosto se contorcendo instantaneamente com um gosto acre e ardente. Um murmúrio de horror percorre a plateia. Uma mulher cobre a boca, enquanto um funcionário da loja parece prestes a intervir, mas permanece paralisado, dividido entre a vontade de protestar e o medo de represálias. Pierre, no entanto, permanece impassível de braços cruzados, observando o menino como um carcereiro triunfante. Denzel, com a garganta ardendo, tosse violentamente, os olhos cheios de lágrimas. Ele coloca a garrafa no balcão, com as mãos tremendo tanto que quase a derruba. "Veja bem, eu não roubei nada", ele consegue se articular entre dois soluços. Momentos depois, a porta da loja se abre, revelando Marcus Johnson, imponente em seu terno escuro impecavelmente cortado. Ex-oficial militar condecorado e agora agente do FBI, Marcus está acostumado a lidar com situações tensas. Mas nada o preparou para o que ele descobre ao cruzar a porta.
Seu olhar recaiu sobre Denzel, parado junto ao balcão, ombros caídos e rosto pálido, segurando um frasco de perfume. A criança, visivelmente abalada, com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. A poucos metros de distância, o segurança Pierre continua gritando, seu tom autoritário ecoando no silêncio pesado da loja. Marcos avança lentamente, cada passo ecoando no piso de madeira polida. Seu olhar frio e calculista percorre a cena, analisando cada detalhe. Ao se aproximar de Denzel, ele coloca uma mão firme, mas reconfortante no ombro do filho, um gesto que faz estremecer o silêncio da loja. O que está acontecendo aqui? Marcos pergunta com uma voz calma, mas gélida, uma voz que, embora não elevada, imediatamente exige a atenção de todos. Pierre, sem saber com quem está lidando, vira-se para ele com uma mistura de condescendência e segurança. Aponta para Denzel, com a postura ainda dominante. Este rapaz estava a roubar. Pedi-lhe que provasse a sua inocência, ele declara bruscamente, como se tivesse agido como um herói. As palavras ecoam no ar, mas Marcos não reage imediatamente. Em vez disso, ele endireita os ombros ligeiramente, revelando toda a força silenciosa que personifica. Seus olhos perfuram Pierre, quase o obliterando com a pura intensidade do seu olhar. O provar sua inocência, Marcos repete, cada palavra pesando como uma ameaça. Bebendo perfume? Um lampejo de surpresa cruza o rosto de Pierre, mas ele tenta se controlar. Era para ter certeza de que ele não estava escondendo nada. Ele começa, mas sua voz perde a confiança enquanto ele fala. Marcos interrompe suas justificativas, seu tom ainda controlado, mas carregado de autoridade indiscutível. Você sabe com quem está falando? Sou o agente especial Marcus Johnson, e aquele garoto é meu filho. O que você acabou de fazer não foi apenas imoral, foi ilegal. A revelação atinge Pierre como um soco. Ele empalidece, os ombros ligeiramente caídos enquanto começa a compreender a gravidade da situação. Ao redor deles, clientes e funcionários, antes silenciosos, murmuram entre si, chocados com o que acabaram de descobrir. Alguns recuam, outros discretamente pegam seus celulares para registrar este momento em que o equilíbrio de poder acaba de mudar. Marcos, implacável, inclina-se ligeiramente para frente, reduzindo ainda mais a distância entre ele e Pierre. Você humilhou uma criança inocente, meu filho, diante de um tribunal. Você o forçou a ingerir uma substância tóxica, colocando sua saúde em risco. Você ainda não sabe a enrascada em que se meteu. Denzel, ainda em choque, olha para o pai, sentindo uma mistura de alívio e orgulho. Marcos lhe lança um olhar reconfortante antes de se virar para um dos funcionários, que está paralisado atrás do balcão. Ligue para seu gerente imediatamente, ele ordena. E traga-me um kit de primeiros socorros para meu filho. A tensão na loja é palpável. Pierre, antes confiante, dá um passo para trás, com os lábios trêmulos enquanto tenta gaguejar uma resposta. Eu não sabia. Mas Marcos não lhe deixa escapatória. Ignorância ou não, suas ações terão consequências. Garantirei que seu comportamento seja investigado em tribunal e que você seja responsabilizado por suas ações. Um homem de terno, aparentemente o gerente da loja, correu para a sala, alertado pelo caos. Senhor, sou o diretor. O que está acontecendo aqui? Ele pergunta, seu tom hesitante revelando sua preocupação. Marcos se endireita e aponta para Peter. O que está acontecendo é que seu segurança cometeu um ataque racista contra meu filho. Você tomará medidas imediatas contra ele, ou eu o responsabilizarei também. O diretor, pálido, assente rapidamente, seu olhar se deslocando de Pierre para Marcos, percebendo que está olhando para muito mais do que apenas um cliente. Naquele momento, Pierre parece minúsculo, esmagado pelo peso de suas ações e pela certeza de que aquele dia marcará uma virada em sua vida. Pierre, agora demitido do emprego, se vê diante de um turbilhão de consequências. Os processos movidos por Marcus Johnson, somados à cobertura da mídia sobre o incidente, chamam a atenção para as práticas discriminatórias da loja e para o comportamento pessoal do segurança. Isolado e sem apoio, Pierre começa a entender a extensão de suas ações, mas é tarde demais para reparar os danos. Sob crescente pressão pública, a loja emitiu um pedido público de desculpas, reconhecendo não apenas os erros cometidos, mas também o impacto emocional e psicológico causado a Denzel e sua família. Em um esforço para reconquistar a confiança da comunidade, a gerência se comprometeu a implementar treinamentos obrigatórios sobre antidiscriminação e diversidade para todos os funcionários. Consultores especializados foram contratados para revisar as políticas internas, e parte dos lucros da loja foi doada a organizações locais que lutam pela igualdade e justiça social.
Denzel, por sua vez, recebeu imenso apoio da família, dos amigos e da comunidade. Mensagens de solidariedade chegaram em profusão, algumas de estranhos afetados pela história, outras de organizações nacionais que lutam contra o preconceito racial. Sua família garantiu cuidadosamente que ele pudesse falar sobre sua experiência e expressar suas emoções, permitindo-lhe começar a reconstruir sua vida após essa provação. Com o tempo, ele recuperou lentamente a autoconfiança, encorajado pela consciência de que sua história ajudou a fazer a diferença. O incidente tornou-se um tópico de debate na pequena cidade, frequentemente ignorado por discussões sobre raça e injustiça social. Foram realizadas oficinas comunitárias, onde os moradores se reuniram para discutir suas experiências, confrontar seus preconceitos e buscar maneiras de construir uma comunidade mais inclusiva. As escolas locais incluíram programas educacionais para conscientizar os jovens sobre diversidade e equidade, na esperança de evitar que incidentes semelhantes se repitam no futuro. O que poderia ter sido uma simples anedota silenciada de injustiça torna-se o catalisador para um movimento local de conscientização. Movidos pela coragem de Denzel e pela firmeza de Marcus, os moradores percebem que a mudança começa com pequenos gestos e posturas individuais. O incidente também ganha cobertura nacional, atraindo a atenção da mídia e de ativistas. Isso inspira outras comunidades a reavaliar suas próprias práticas e exigir responsabilização. Para Denzel, a experiência deixou uma cicatriz, mas também uma lição valiosa. Ele aprendeu que mesmo na diversidade, a coragem e o apoio de quem ama podem transformar a dor em uma força para o bem. Com apenas 12 anos, ele se tornou um símbolo de esperança para aqueles que enfrentam a injustiça, provando que até as vozes mais jovens podem desencadear mudanças duradouras.